Certo, pessoal. Para adentrar no nosso próximo assunto, que seria de simplificação, é interessante a gente começar pelos conceitos, pelos maiores conceitos. É, a gente vai ter algumas propriedades dentro das conjunções para simplificar. Um deles é a propriedade de indepotente, em que se eu vou ter um P e um P, ele vai se equivaler a P. Eu vou ter a propriedade comutativa, em que se eu tiver um P e Q, vai ser a mesma coisa do que eu ter um Q e P. Outra propriedade é a associativa, em que se eu tiver P e Q e R, isso vai se equivaler a eu ter P, I, Q e R. A gente vai ter aqui alguns elementos para comparação e simplificação, em que se eu tiver um P e uma tautologia, o meu resultado vai ser P. Agora, se eu tiver um P e uma contradição, o meu resultado vai ser uma contradição. Então, entende-se que T, a tautologia, é um elemento neutro, enquanto C, a contradição, é um elemento absorvente, porque ele vai alterar o nosso resultado final. A nossa próxima etapa de simplificação é a disjunção, em que ele pode ser idempotente, em que eu vou ter P ou P, que vai me resultar um P. Um método de relação comutativa, em que eu vou ter P ou Q, que vai me resultar em um Q ou P. E um método da associativa, em que eu vou ter P ou Q ou R, vai equivaler a P ou Q ou R. A gente também pode observar outra propriedade, é que se eu tiver um P ou uma tautologia, o meu resultado vai ser uma tautologia. Enquanto se eu tiver um P ou uma contradição, o meu resultado vai ser a proposição P. Nesse caso, o, a tautologia ela vai ser o elemento absorvente, enquanto a contradição vai ser o elemento neutro dos nossos casos de simplificação da disjunção. Certo, pessoal. Outros métodos de simplificação que nós vamos ter é o método da distributiva, em que eu vou ter P e Q, abre parêntese, Q ou R. Eu vou distribuir esse P para dois outros parênteses. Vocês observam, eu estou tendo um P externo aqui, eu vou ter P e Q ou P e R. Da mesma forma, da nossa disjunção. Se eu tiver P ou, abre parêntese, Q e R, eu vou distribuir esse P em P ou R e P ou R. Observem que o sinal que acompanha o P, ele fica externalizado aos parênteses. Outra propriedade que eu vou ter é a da absorção, em que se eu tiver P, I, P ou Q, eu vou resultar em um P, da mesma forma que se eu tiver P ou P e Q, eu vou resultar em um P. Observem que os sinais externos e internos dos parênteses, eles se alteram entre si. Uma, eu vou ter aqui um I, e aqui eu vou ter um OU, quanto aqui eu vou ter um OU, e aqui eu vou ter um I. A nossa próxima regra é a regra de De Morgan, que eu vou ter o seguinte: se eu tiver a negação de uma conjunção, ele vai me resultar em uma negação de P ou uma negação de Q. Percebam que, além das nossas proposições estarem negativas, eu também altero o tipo de operação lógica. Em vez de um I, eu mudo para um OU. Da mesma forma, se eu tiver a negação de uma disjunção, eu vou alterar o sinal, o valor da minha proposição para negativo, e vou alterar a minha operação lógica. Em vez de OU, eu mudo para E. Certo, pessoal. Os nossos dois últimos métodos de simplificação são o da negação da condicional e o da negação da bicondicional. Eles funcionam da seguinte forma: eu vou ter a negação de uma condição, ela vai ser transformada em P ou a negação de Q. Percebam que o sinal ele permanece no meu Q enquanto eu mudo a condição para uma conjunção. Já a negação da bicondicional, eu vou ter
uma proposição, um resultado ou equivalência mais composto. Notem que eu vou ter não P, bicondicional de que. Ele vai se transformar em P e não que, ou não P e que. Vocês podem notar que ele, quando a gente simplifica, às vezes ele pode ficar um pouco maior, mas a equivalência é a mesma. É isso, pessoal.